pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje quero mostrar para você como está a minha carteira de investimentos. Ontem o irmão pobre ele fez um vídeo mostrando a minha carteira, né? Eu tinha mandado para ele um print da minha carteira, como que está a rentabilidade, os investimentos, né? Durante esses 5 anos e meio que eu estou investindo. Eu comecei mais ou menos lá em 2019. Lá em novembro, mais ou menos, eu tinha um dinheiro, eu tinha o quê? Uns 10 mil parado na minha conta, na corretora. Eu comecei a ver vídeos, né, sobre investimentos. Foi aonde que eu comecei a investir. Eu comecei a estudar, ler alguns livros, mudei a minha mentalidade e comecei a fazer aportes mensalmente. Só que aí, né, pessoal, eu comecei com pouco. Nessa época, eu ainda não tinha o meu nome de pintura aqui na minha cidade. Então, assim, eu ainda estava fazendo faculdade. Nessa época, eu fazia faculdade de engenharia de produção. Só que aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, né? Tem 100 mil habitantes. E eu vi que assim não tinha tanta área de mercado de trabalho para essa área específica de engenharia de produção. Foi aonde que eu comecei a buscar novas ideias, né? Como eu já trabalhava de pintor para outros pintores, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu li um livro que chama A Mente Milionária. Foi aonde que eu comecei a fazer divulgação dos meus trabalhos, comecei a pegar serviço. E quando a gente está começando a pegar serviço, né, a gente precisa automaticamente dar um preço mais barato para a gente conseguir fazer uma clientela. Nessa época, eu estava arrumando para mim casar, então pensa para você ver, né? Investimentos, casamento, aí eu tive que gastar com casamento e tudo. A minha esposa também, ela me ajudou, né? Ela me ajuda até hoje, graças a Deus. E foi aonde que eu comecei a investir. E eu comecei com pouco, pessoal, porque eu ainda estava ganhando muito pouco. Não é que eu ganho grande quantidade de dinheiro, né? Algumas épocas dá para a gente ganhar bem, outras não. Igual esse mês agora de dezembro, já é uma época que relativamente o serviço cai. Então eu preciso cobrar um pouco mais barato para mim não ficar parado. A gente vai nesse vai e vem. Um mês eu recebo 3 mil, 5 mil, outro mês eu recebo 4. É uma renda variável também. Principalmente para quem é autônomo, a gente precisa ter mais disciplina em relação ao nosso dinheiro, né? Saber fazer uma gestão financeira. Senão a gente não consegue estar investindo. Então, pessoal, aqui na minha carteira, ó, eu vou mostrar para vocês como que ela está. Aqui, pessoal, ó, esse mês de dezembro, eu vou receber R$ 6.166. Mas lá no começo, ó, eu comecei com pouco, tá vendo? 103, R$1,59. Então, nesse ponto aqui, pessoal, ó, é muito animado, porque a gente recebe poucos dividendos. Mas, se a gente vier aqui no patrimônio, ó, se eu colocar aqui 10 anos, ele não puxou tudo, né? Ele não puxou tudo. Nesse ponto aqui, ó, eu comecei em 2019, lá em outubro ou novembro. Então eu tinha 10 mil e pouco parado na conta, onde eu fiz os primeiros aportes, fui investindo aos poucos. Ó. Com isso, eu fui fazendo o meu nome, né? Fui ganhando um pouco mais. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia, pessoal. E nessa época aqui, ó, eu não tinha caixa. Eu não tinha assim, uma reserva de emergência tão grande, né? Todo o dinheiro que eu pegava, eu investia. Eu fazia as minhas despesas e o restante eu pegava e investia tudo, pessoal. Por quê? Eu sabia que quanto mais eu investisse no começo aqui, ó, principalmente aqui nos 2 primeiros anos, mais a bola de neve iria crescer da agora para frente, ó, do segundo ano para frente. E foi dito e feito aqui, ó. Lá em 2022, em dezembro, ó, eu já tinha 111 mil de patrimônio. Olha como que o patrimônio cresceu, ó. Ele foi crescendo. É lógico, os meus aportes foram aumentando, os meus dividendos também foram aumentando, até que eu cheguei nesse ponto aqui, quase R$500 mil. Ontem a bolsa deu uma caída,
né, a gente pode notar aqui, ó, ontem a bolsa deu uma caída, né, eu tinha quase meio bilhão, ela deu uma caída. Com isso, eu agora estou com 489 mil. Mas isso aqui, pessoal, eu não fico focado nisso aqui, ó, né? Isso aqui é patrimônio, certo? O importante é isso aqui, ó, é os dividendos que eu recebo e também junto com o ganho de capital, né? Porque futuramente, lá daqui 10 anos, 20 anos, se eu quiser vender uma parte, né, das minhas ações que estão valorizando, eu posso vender e usufruir desse capital. Aqui, se a gente vê aqui, ó, fundo imobiliários, pessoal. Eu investi muito em fundo imobiliário em dezembro do ano passado, aonde que deu aquela queda forte, né? Eu investi muito em GGRC11. Por que eu investi? O meu preço médio ele estava mais alto, aí eu investi muito nele. Tá? Mas eu não passo de no máximo 10% da minha carteira. Então eu tenho essa linha de raciocínio de investir no máximo até 10% em um único ativo. Tá? Eu não passo disso. E a maioria dos meus ativos aqui, a gente pode ver, ó, que é tudo fundo de tijolo. Se a gente pegar aqui o meu patrimônio, ó, se eu vier aqui em FIIs, a gente pode notar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou só tirar aqui e colocar isso. Aqui, ó, a gente pode notar, ó, o patrimônio consolidado, né? São 8 ativos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos. A minha maior posição, o GGRC11, só que futuramente, quando a taxa Selic cair, automaticamente os fundos imobiliários vão subir a sua cotação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vender uma parte do GGRC11, vou diminuir a minha exposição nele, tá? Então, pessoal, aqui, ó, vamos aqui por tipo de investimento, né? Tipo de categoria. A gente pode ver aqui, ó, fundo de tijolo, a minha maior posição, tá vendo? 74%. Tem fundo de papel, MXRF11, também tem é ele só, né? E também tem os fiagros, né? Que dão 7%. Por que essa base de raciocínio? Os fundos de tijolo, pessoal, aqui, ó, eles são mais seguros, né? Quando a gente investe em fundos de tijolo, a gente está investindo em imóveis, certo? Então, a rentabilidade, né, da nossa carteira em fundos de investimento, ela com o passar dos anos, ela vai valorizar conforme a inflação. Sempre os fundos imobiliários de tijolo vai corrigir pela inflação, porque os aluguéis anualmente eles vai aumentando, não vai? Então, com isso, né, o fundo de tijolo ele consegue repassar esse aumento para os seus inquilinos. Aí o que acontece? Com isso, os nossos fundos imobiliários vai receber mais aluguéis. Então, o aluguel ele vai aumentando, né? Conforme o fundo ele aumenta o aluguel por inquilino, os nossos rendimentos vai aumentando. Agora, já no fundo de papel, já não tem essa base. Por isso que eu invisto menos em fundo de papel e fiagro, né, que são dívidas, e por isso que eu aloco mais o meu capital em tijolo, certo? Então essa é a base do meu raciocínio. Então aqui a gente tem shoppings, 42% em shoppings, 31% em fundo de logística e fiagro, que é apenas 7%. Por que fiagro, pessoal? Porque é um investimento ainda novo, né? E também ele investe em dívidas. É mais arriscado fiagro, beleza? Um outro ponto também que ele falou foi do Bitcoin, certo? Então hoje a minha maior posição é em Bitcoin. Os aportes que eu estou fazendo é em Bitcoin atualmente, porque eu quero chegar na minha posição até 5% em Bitcoin.
do valor total do meu patrimônio, eu quero ter até 5%. Então, com essa queda que teve, essa queda, eu estou fazendo aportes em Bitcoin para fazer o meu preço médio e ter esse percentual de investimento que eu quero ter, beleza? E ele também, pessoal, ele falou sobre as ações, né? Aqui, ó. Eu vou explicar para você qual foi a minha linha de raciocínio. Por que eu tenho Itaú e Itaúsa? Quando eu comecei a investir, pessoal, eu não sabia muito bem e eu fui no básico. Eu comecei pelo Itaú e pela Itaúsa e fui comprando, investindo. Foi aonde que eu aumentei a minha maior número de posição, lá em 2020, em 2021, pessoal. Eu não sabia muito bem. Depois eu fui estudando e eu fui aprendendo. Com isso eu fui diversificando a minha carteira. Então por isso que a minha maior concentração é em Itaú e Itaúsa. Não estou investindo mais em financeiro porque eu já tenho uma grande concentração. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente vier aqui em ações por tipo de financeiro, ó, eu tenho uma exposição já de quase 50%. Mas é um setor bastante estável, né, pessoal? Então, é muito bom investir em bancos, mas eu não estou aumentando a minha posição. Eu estou investindo agora em Selic e também fazendo caixa. Eu faço caixa onde? Lá no Banco Itaú. CDB mesmo, pessoal. Não precisa inventar moda. Então, eu estou fazendo isso, né? Atualmente eu estou fazendo caixa, porque ano que vem, com certeza, vai ter grande volatilidade no mercado. Com essas crises políticas, vai ter grande volatilidade no mercado. Então, por isso que eu estou fazendo caixa. Esse foi um resumo aqui da minha carteira, né? E também nos meus proventos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu vou estar fazendo vídeo aqui mensalmente agora.